Olá, guerreiros e guerreiras da vibe da aprovação. Vamos para cima com foco na missão com o seu professor Edson Oliveira, Direito Constitucional, na veia, rumo à sua aprovação. Amém? Amém. Sem muito papo, direto ao ponto, aula de hoje, estrutura e organização do Estado brasileiro. Pense na alegria que eu vou entregar tudo o que eu tenho para vocês e vocês vão ver isso quando forem realizar a sua prova. Close na tela aqui comigo, olha aqui, direito constitucional, tema de hoje, estrutura e organização do Estado brasileiro, bloco 1. Nós dividimos esse tema, de tão importante que ele é, em 3 blocos. Primeiro bloco, parte geral, começando pelo Estado, a sua Constituição, né, e seu artigo 18 e seguintes da CF. Vamos falar aqui da criação de estados, da criação de municípios e vamos avançando nos blocos seguintes, falando dos bens da União. Vamos falar aqui também de competências constitucionais. Realmente aquele tema que vai cair na sua prova com certeza. Para cá, mas antes de começar, peço aos senhores que siga o nosso canal lá no Instagram, Vibe Cursos OFC. Vai lá no nosso site, muito material gratuito para os senhores realizarem os seus sonhos, porque nós estamos aqui para realizar sonhos. Essa é a nossa missão. Vamos para cima, para cá. Começamos falando de quem? Falando de Estado. Quem já estudou aqui ciência política deve ter ouvido falar de Estado, elementos constitutivos do Estado. Segundo parte da doutrina, nós temos 3, mas segundo a doutrina contemporânea, mais moderna, nós temos 4. E eu irei entregar 4 elementos. Se for cobrado numa prova, é mais interessante, é mais importante saber 4 e ser cobrado de 3 do que saber 3 e lhe cobrarem 4, tá ok? Vocês não vão errar, que eu, professor Edson, não vou deixar. Vamos lá, elementos constitutivos do Estado são os seguintes. Primeiro, território. Mas eu quero inicialmente, olho no olho aqui, falar para vocês. Quando eu falo de 4 elementos, logicamente pensando, lembre do Estado. Para o Estado existir, ele precisa de quê, professor Edson? Precisa de quê? Do território, que é sua base física, tá ok? Esse é o primeiro elemento, território, base física. Outro elemento constitutivo importantíssimo, que é o elemento humano, que é o povo, diferente de população. População de todos aqueles que estão no território. Podem ser brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros, inclusive, certo? Já o povo não. O povo tem que ter vínculo jurídico. Deve ser brasileiro nato ou naturalizado. Terceiro elemento importantíssimo é o governo soberano, dotado de soberania para guiar seu povo segundo a sua ideologia. Tá ok? E o quarto elemento é a finalidade, é o objetivo para o qual esse Estado foi criado. O que é que ele pretende? São as normas programáticas. Tá ok? Anotou aí, olho no olho, entregando aos senhores o que realmente precisam saber, porque isso aí não cai na prova. Isso literalmente, despenca. E ninguém vai errar aqui. Amém? Amém. Para cima, vamos lá. Close na tela, aqui comigo. Povo, limites do poder do Estado, aonde o Estado pode exercer a sua soberania. Já a dimensão física, ou também chamado de base física, tá ok? Já o povo, não, o povo são os nacionais daquele Estado, natos e naturalizados, dimensão pessoal ou elemento humano. Não esquece, nato e naturalizado tem vínculo jurídico. E o governo soberano nada mais é do que autoridade,
é o poder que não se sujeita a qualquer outro, não é isso? A qualquer outra nação. É o poder uno, indivisível, inalienável, você não pode negociar, imprescritível, não tem prazo de validade, ou seja, a dimensão política do Estado. É quem vai dizer a direção que o Estado vai tomar. E a finalidade, que nada mais é do que os objetivos do Estado, são as normas programáticas. Na nossa Constituição, o artigo 3º da CF é o CONGA Erra Pro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, a marginalização e quaisquer forma de preconceito. Não é isso? Só que vai reduzir o quê? Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Observe, reduzir, não estou falando de erradicar as desigualdades, minimizar. Já a pobreza e marginalização, você pretende o quê? Extinguir. Você pretende o quê? Tirar da sociedade. Erradicar é retirar. Tá ok? E promover o bem de todos sem qualquer forma de preconceito. Certo? Tranquilo, pessoal? Anotou aí? Normas programáticas é o objetivo, é a finalidade. Para cima, seguindo, tá aqui, ó. A nota que vale nota, não cai, despenca. FE, forma de Estado é o quê? Federação. O nosso Estado era um Estado unitário. Constituição de 1824. Constituição do Império. Só que esse Estado unitário, ele veio por meio de um poder centrífugo e se descentralizou em Estado federado. Tá ok? Quando isso aconteceu? Na Constituição Federal de 1891. Passou a ser o quê? Uma federação. Tá ok? Tranquilo? Anotou? Forma de governo, fogo na república. Ou seja, anteriormente nós tínhamos uma monarquia na Constituição de 1824. Pós-Constituição de 1891, tornou-se o que? Uma república. Res pública. O que quer dizer? Coisa do povo. Lembre, democracia, berço da democracia, Grécia. Berço da república, Roma. Tranquilo? Vamos lá. Sistema de governo, sigo o presidente. Ou seja, sistema de governo, presidencialismo. A nota que vale nota aconteceu também pós-Constituição de 1891. Presidente, primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Vice-presidente, Floriano Peixoto. Eram o quê? Opositores. Imagine, presidente e vice de ideologias diferentes. Opositores. É vedado no Brasil o direito de secção, ou seja, não pode se separar da federação, porque a federação o quê? Indissolúvel. Artigo 1º da Constituição Federal. Não pode separar. Por exemplo, o Rio Grande do Sul já tentou se separar do Brasil. Criar o país dos Pampas. Pode? Não pode. Certo? É indissolúvel. O Acre pode se separar do Brasil? Também não pode. Federação indissolúvel. É vedado o direito de secção. Não pode. Agora podem os estados se juntarem, se fundirem, se desmembrarem? Pode. O município também? Pode. O que não pode realmente é o direito de secção. Separar da federação. A nota que vale nota. Não pode romper compacto federativo estabelecido lá na Constituição de 1891. Tá ok? Mas os entes federativos, eles têm o que, professor? Eles têm autonomia. Ou seja, eles têm autogoverno, autoadministração, autolegislação e autoorganização. Traduzido aqui, certo? Autogoverno, administração,
legislação e auto-organização. Ou seja, eles têm autonomia de quem? Do galo. A autonomia do galo, autonomia governamental, autonomia administrativa, autonomia legislativa e autonomia de auto-organização. Se organizar, criar seu orçamento, gastos públicos, né? Sua dimensão do direito financeiro aplicado no âmbito dos estados, do DF e dos municípios. Eles têm aí o quê? A autonomia do galo é dos entes federativos. É de quem? Do MEDO. MEDO é o quê? Município, Estado, DF e União. A nota que vale nota. Podem ter seu governador próprio, seu prefeito próprio, podem criar cargos e salários, não é isso? Podem criar suas próprias leis. Os estados, por exemplo, podem criar suas constituições estaduais, certo? E podem atuar de forma a se auto-organizarem, inclusive prevendo o seu orçamento, tá ok? A nota que vale nota, seguindo, temos aqui, não há hierarquia entre as unidades federativas, União, Estado, DF e municípios. O que tem é a maior ou não abrangência. A União vai ditar, por exemplo, normas gerais, os estados, normas regionais, o DF é um ser híbrido, características de estado e de município, tá ok? E o município vai atender o interesse local, artigo 30 da CF. O nosso federalismo é um federalismo por desagregação, por meio do poder o quê? Centrífugo, que veio e descentralizou. Brasil, República Federativa do Brasil, federalismo por desagregação, poder centrífugo. Já os Estados Unidos da América, eles têm o federalismo por agregação. Os estados soberanos abrem mão de parte da sua soberania para se reunirem, se agregarem. É um Estado federal, não é isso? Esse Estado federal, ele é formado por agregação, tá ok? Marca aí, poder centrípeto. Estados Unidos, poder centrípeto. Brasil, poder centrífugo. Federalismo por desagregação. Anota aí. Territórios federais. Nós não temos hoje territórios federais, mas eles podem ser criados, não é isso? São denominados, são organizados enquanto autarquia da União. A nota que vale nota aí, artigo 33 da CF, tá ok? E a nossa federação é a federação tricotômica, formada por quem? Formada pela União, formada pelos estados e formada pelos municípios. Professor, cadê o DF? Cadê o DF? O DF é um mix de estado e município. Tem características de estado e tem características de município. O DF não tem capital, não pode ser dividido em municípios. O DF ele vai ser organizado em regiões administrativas. Não confunda o DF com Brasília. Brasília é capital federal, tá ok? Agora os territórios, eles podem sendo criados, podem ser divididos em municípios. E não tenham dúvidas, os territórios, não é isso, sendo criados, podem ser divididos em municípios e vão ter um número fixo de deputados federais, 4 deputados federais. Já, por exemplo, os estados vão variar entre 8, não é isso? E 70 deputados federais. Sergipe, menor estado onde eu resido, tem 8 deputados federais, tá ok? São Paulo, de acordo com a população, tem 70 deputados federais. A nota que vale nota. Seguindo, tá aqui, ó, federação indissolúvel, não é isso? Entes federativos são autônomos, autonomia do galo, e tem como fundamento a nossa Carta Maior, a nossa o quê? Constituição. Fechou? Já a confederação, ela é uma união dissolúvel,
você pode sair, é permitido o direito de secção, já aconteceu com a Alemanha, certo? Antigamente, né? Isso com a França. Então, é a união dissolúvel. Entes soberanos, é admitido aqui o direito de secção. Entes são soberanos e tem como fundamento o acordo internacional, tratado internacional. Seguindo para cá, já citamos aqui, ó, federação. Nós temos a agregação, poder, centrípeto, exemplo, Estados Unidos da América, abrem mão de parte da sua soberania para se agregarem. Federação, por desagregação, poder, centrífugo, exemplo, Brasil. E temos ainda a confederação. A confederação, ela é tida por estados, formada por estados soberanos. E o exemplo clássico de uma confederação, podemos citar aqui, antiga Alemanha. Tranquilo? Eles é admitido na confederação o direito de secção. Fechou? Para cima, para cá. Ó. No Brasil, temos 4 entes federativos. É o medo, não é isso? Município, Estado, DF e União. Todos autônomos. Apenas a República Federativa do Brasil, ela é o que, professor Edson? Soberana. Fechou? Artigo 18 traz justamente isso. Moleza, a nota que vale nota, entes federativos, União DF, estados e municípios. Todos com autonomia do Galo. Seguindo, tá aqui, ó. Brasília é a capital federal, não é isso? E não é sinônimo de DF. São coisas o quê? Distintas. DF, formado por regiões administrativas, não tem capital, certo? Já Brasília é a capital federal. A nota que vale nota. Os territórios federais integram a União enquanto autarquia da União. Hoje não tem, mas podem ser criados. A sua criação, transformação, reintegração aos estados serão regulados por lei complementar. Fechou? Para cima, aqui, ó, modificações na estrutura da federação. A forma federativa é cláusula pétrea, não é isso? Artigo 60, parágrafo 4º da CF. Cláusula pétrea, tá ok? A reorganização do espaço territorial pode acontecer, por exemplo, close aqui na tela, cisão, subdivisão. A subdivide em 2 novos entes, ou seja, A vai virar B e C. Se subdividiu, cisão. Desmembramento por formação. Uma parte de um ente se desmembra de um ente, formando um novo ente. Tá aqui, ó. A perdeu uma parte dele, que é B, e aí formou quem? B. Tranquilo? Desmembramento, formação. Desmembramento, anexação. Uma parte de um ente agora que se desmembra, porém se anexa ao outro que já é existente. Não forma um novo. Não é o desmembramento, formação. É o desmembramento, anexação. Ou seja, B saiu de A e se juntou com C. Ou seja, se anexou a C. Fusão, quando 2 ou mais entes, eles, olha aí, ó, se fundem, formam um novo ente. A mais B formou quem? Formou C. E a incorporação, quando o ente C
se incorpora a outro ente e este deixa de existir. Olha aí, A, B, olha aí, B juntou com A, sendo aí que A deixou de existir. Não é isso? B incorpora o outro ente, ou seja, A foi incorporado em B, não é isso? E aí A deixou de existir. Fechou? Para cima, formação de estados. Close na tela aí, muito importante, despenca na sua prova. Vamos lá? Artigo 18. Os estados podem incorporar-se, subdividir, que eu já comentei, desmembrar ou anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. Tá ok? Voltando aqui, ou territórios federais, mediante a aprovação, primeiro, da população diretamente o quê? Interessada. Letra de lei. Isso aqui, ó, despenca através de plebiscito e por meio do Congresso Nacional por lei complementar. Então, a lei complementar vai realmente criar um novo Estado. Quais são os requisitos, professor, para que não erre na prova? Close na tela. Primeiro, plebiscito, consulta prévia. Plebiscito, P de plebiscito, P de consulta prévia. Olha aí, artigo 14 da CF. Plebiscito, consulta prévia. A população diretamente interessada daquele estado que, por exemplo, vai ser criado. Oitiva das Assembleias Legislativas, previsão legal, artigo 48 da CF, inciso 6º. Tá ok? E a edição de lei complementar federal. Não esquece, cria, C de criação, C de lei complementar federal. Quem cria não é lei estadual. A banca vai querer lhe derrubar. A nota que vale nota, o marcadorzinho da sua preferência. Não é lei estadual. É lei complementar federal que cria o Estado. Anota aí para cima. Vamos agora à formação de municípios. Artigo 18, parágrafo 4º. A criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios, meus queridos, far-se-á, olha aí, por lei estadual. Enquanto o Estado ele é criado por lei complementar federal, né, isso, Congresso Nacional, o município é criado por lei estadual. Dentro de período definido por lei complementar federal, é a lei complementar federal que vai dizer quando é que pode ser, certo? Por exemplo, de outubro a dezembro de 2024, tem que ter o período lá definido por lei complementar federal, tá ok? Dependerão de consulta prévia. Consulta prévia é o quê? Plebiscito, a população dos municípios envolvidos. Vai ter que ouvir os municípios envolvidos. Aqui em Sergipe, por exemplo, nós temos uma situação aqui, que já foi levantada, dos 13, Colônia 13, que faz parte do município de Lagarto, poder o quê? Poder se tornar um município, tá ok? Então, observem que tem que ouvir a população diretamente interessada, se ela realmente tem esse interesse de a Colônia 13, que faz parte de Lagarto, por exemplo, criar esse município da Colônia 13. Depois, a divulgação do estudo de viabilidade municipal, analisar as condições socioeconômicas, tem condição de construir escola, creche, posto de saúde, saneamento básico, então vai ter condições para isso, socioeconômicas. Esse é o estudo de viabilidade municipal, que devem ser apresentados e publicados na forma da lei, tá ok? Na forma que a lei estabelecer. Para cá, close na tela, requisitos para formação, incorporação, subdivisão de municípios. Vamos lá? Olá, edição de lei complementar federal, que vai definir o período, né, isso, que até hoje essa lei complementar não foi editada, definindo o período em que pode sim se movimentar a máquina pública com o estudo de viabilidade, né, isso, com o plebiscito, ouvindo a população diretamente interessada, para que se possa, por meio de uma lei estadual, instituir essa criação, tá ok? Incorporação ou etc.
Olha aí, que a aprovação, lei ordinária federal, ela vai regular o estudo de viabilidade, a organização disso. Lembrem sempre, lei complementar cria, lei ordinária organiza, lei complementar cria, lei ordinária organiza. E o plebiscito, como eu disse aqui, é a população diretamente interessada, sempre observando o estudo de viabilidade, se tem condições ou não para se criar aquele determinado município, por exemplo, tá ok? Formação de municípios. Seguindo, tá aqui, preste atenção, porque não cai, despenca na sua prova. Estados, municípios. Por exemplo, aqui, ó, criação. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Criação de Estado. Você pode criar Estado, você pode fundir, você pode. Sergipe, Alagoas, Sergipe, Bahia. Pode. Certo? Imagina aí Sergipe, com tudo que se tem, juntar com a Bahia, ou Sergipe se juntar com Alagoas, pode. Certo? Mas os estados têm que obedecer a alguns critérios. Por exemplo, aqui, plebiscito, onde você vai ouvir a população local, se tem interesse, vai fazer a oitiva das assembleias legislativas dos estados e vai ser criado por meio de quê? Lei complementar federal. Lembre, lei complementar federal, ela cria, certo? Ela cria, tá ok? Municípios. Olá. Os municípios, para ele ser criado, tem que ter um período. Período definido por lei complementar federal. Teve esse período, agora eu vou fazer o quê? Vou ter o plebiscito, a população diretamente interessada, não é isso? Precedido do quê? Junto com o estudo de viabilidade municipal. Então, eu tenho que fazer um estudo para ver se realmente tem condições de se criar. Fez o estudo, é viável, aí eu faço o plebiscito, a população diretamente o quê? Interessada. Se tem interesse ou não nisso, certo? Isso aí ocorre passo a passo, e aí a lei estadual vai criar o município. A nota que vale nota, porque não cai, despenca. Para cima, tá aqui, pessoal. Olho na tela, close na tela. Palavra de ordem hoje. Olha aqui. Perseverança. Perseverar. Certo? Não desistir. Se você já caiu algumas vezes, é levantar a cabeça, traçar novos planos, porque, como eu disse aqui, sua hora vai chegar. Eu não tenho dúvida disso. Amém? Amém. Certo? Mas para isso, você deve perseverar. Acreditar que você é capaz e que vai dar certo. Certo? Eu acredito. Mas não tem como as coisas darem certo se você não acreditar em você. Sucesso a todos. Mais foco na missão. Qualquer dúvida, vai lá no meu direct, @prof. Edson Oliveira, à disposição, senhores. Ou manda o WhatsApp 799-9908-8710, à disposição, senhores. Mas não esquece de seguir lá o nosso Instagram, Vibe Cursos OFC, certo? Vai lá no nosso site também, visita. Muito material gratuito para os senhores, para poder realizar os seus sonhos. A minha missão é ajudá-los a realizar seus sonhos. Mas acredite, olhando, olho no olho. Querer é poder e só depende de você. Estuda que a vida muda e seja do tamanho de seus sonhos. Mais foco na missão.